Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Vamos conversar um pouco, vamos aprofundar um pouco esses assuntos que nós temos tratado aqui com você. Nós temos feito isso dentro desses vídeos. Nós temos colocado para você como trabalhar isso em si mesmo. Notem como isso é importante. A compreensão daquilo que somos. Para essa compreensão, nós temos que aprofundar alguns temas aqui, alguns assuntos aqui com você. Um dos assuntos muito importante sendo tratado aqui, sempre sendo tratado aqui, é esse assunto que é bastante enigmático, para alguns de bastante curiosidade. É o assunto chamado Kundalini. Aqui eu me refiro ao despertar da Kundalini. Há muita confusão a respeito disso. Nós aqui estamos tratando desta energia, que é a energia da consciência. Kundalini é a energia desta presença divina que nós trazemos em nós mesmos. Ramana costumava dizer que Kundalini está dentro e ao mesmo tempo fora. Notem que essa noção de dentro e fora é uma noção baseada no pensamento. É o pensamento que traz essa noção de dentro e fora. Quando tratamos da Kundalini, estamos tratando da própria consciência. Porque Kundalini é essa consciência. Se essa consciência permanece como que adormecida em razão de todo esse padrão de funcionamento psicológico que nós temos, todo ele baseado na memória, baseado num condicionamento interno, num condicionamento cultural, social, que nós recebemos ao longo dos anos, que é, na realidade, um condicionamento humano. Se estamos dentro desse condicionamento, essa consciência, ela fica como que aparentemente adormecida. Então, Kundalini está como que aparentemente adormecida dentro de cada um de nós. O despertar da consciência não é outra coisa a não ser o despertar da Kundalini, que é o despertar desta energia operando uma mudança, uma transformação em nós e nos colocando nesse contato direto com a vida, livre desse movimento caótico, que é o movimento caótico do pensamento. O ser humano ele vive dentro de um movimento interno caótico, baseado em medos, desejos, crenças, conceitos, ideias, julgamentos, opiniões. Tudo isso baseado no pensamento, que tem suas raízes no passado. Viver dentro dessa condição psicológica é viver no caos, nesse caos psicológico, nesse caótico estado psicológico, que é algo comum a todos. Então, o despertar da consciência é o despertar da Kundalini, é o despertar do seu ser. Isso é algo que varre por completo toda essa condição antiga de identidade egóica, de vida egocêntrica. O ser humano, ele é egocêntrico. Ele vive dentro de um processo de existência em profundo egocentrismo. Esse é o seu movimento, que é o movimento desta inconsciência, desse estado de sono, desse estado de adormecimento, dentro dessa padronização que é essa
consciência mental. É assim que eu tenho chamado esse estado de consciência comum a todos. Nós estamos vivendo no estado de inconsciência, que é esta consciência mental. A base de nossa vida no eu, no ego, é uma vida centrada no pensamento, nas diretrizes das crenças, das opiniões, dos julgamentos, dos conceitos, dos preconceitos. E há medo nisso. Há muito medo nisso. Então, há essa constante busca de segurança, porque há uma insatisfação interna em cada um de nós, dentro desta velha condição de identidade egóica. O despertar do seu ser, o despertar de sua natureza divina, de sua real identidade. E aqui eu me refiro à verdade, e aqui eu me refiro à verdade do seu ser. Essa é a sua real identidade. O despertar de sua real identidade é o despertar do verdadeiro indivíduo. Essa palavra, ela tem que ser compreendida. O ser humano, ele se considera um indivíduo. Nós acreditamos na individualidade. Todos nós acreditamos existir como indivíduos, separados uns dos outros. Essa ideia de individualidade, essa crença de individualidade, é algo completamente falso. Isso é um padrão de crença, é um padrão de juízo, é um padrão de comportamento. É um padrão de ideia a qual estamos apegados, que se tornou um padrão ilusório de comportamento. Acreditamos que existe um indivíduo agindo, alguém aqui pensando, sentindo, falando, fazendo, ouvindo, sendo alguém. Isso é um condicionamento cultural. A individualidade, ela não existe. Tudo isso é um padrão psicológico de crença em cada um de nós. Nós não sabemos o que é realmente ser um indivíduo. O indivíduo, o real indivíduo, é aquele que está livre do padrão de condicionamento psicológico, livre exatamente dessa cultura de crença na individualidade, nesse sentido de ego-identidade, nesse sentido de separação, onde a pessoa se vê como alguém dentro desse contexto, que é o contexto da vida. Isso pode parecer muito complicado a princípio, mas repare que aquilo que você sente é aquilo que todos sentem. Nós temos diferenças muito pontuais. Cada mecanismo, cada corpo, mente tem suas diferenças. Essas diferenças são pessoais, ligadas a esse padrão de condicionamento também cultural, mas educado dentro de uma determinada cultura, dentro de um determinado país, dentro de uma determinada família. Cada um de nós temos comportamentos diferentes. Mas, basicamente, essa consciência é uma só, é a consciência da ego-identidade. Toda essa consciência é medo, ansiedade, preocupação, desejos, tédio, solidão, angústia, inveja, avidez. Isso é algo comum a todos, comum dentro dessa única consciência. Então não existe esse sentido de individualidade, esse sentido de um eu presente, se separando da vida. Há um profundo condicionamento em cada um de nós. A mente vive dentro desse processo de condicionamento.
para realizarmos a verdade sobre quem somos. Esse alcance do seu ser, de sua natureza real, de sua verdadeira individualidade. É necessário ir além desse condicionamento político, religioso, social, além desse condicionamento, desses padrões de egocentrismo, dessa centralidade nesse eu, nesse mim. É necessário ir além do medo, e além da inveja, e além do sofrimento. Assim, tudo isso pode parecer estranho a cada um de nós, a princípio. Que para realizar aquilo que você é necessário estar só. Apenas quando você está só, você é de verdade um indivíduo. O indivíduo é aquele que está livre desse padrão, desse sistema, desse movimento caótico, sustentado pelo pensamento, sustentado por esse fundo de condicionamento cultural, no qual nele impera a inveja, no qual nele impera a contradição, no qual nele impera todo tipo de sofrimento psicológico, de dor psicológica. O trabalho em si mesmo é aquele que lhe coloca em direto contato com a verdade do seu ser. Isso é possível quando você está só. E estar só é estar livre desse conjunto de coisas incutido em nós desde a infância. Na realidade, esse condicionamento em nós, esse condicionamento psicológico é algo cultural. É algo que carregamos já há milênios. É necessário o despertar da consciência, o despertar da Kundalini, o despertar do seu ser. Isso é algo que ocorre em razão de um trabalho de autoconhecimento, que é o reconhecimento desses mesmos padrões nos quais a nossa vida egóica está assentada. Isso perpetua todo estado de miséria, todo estado de sofrimento, todo estado de conflito, de contradição. Então, toda a confusão em nossas relações, todas as contradições em nossas relações, todas elas estão baseadas nesse estado inquieto, psicológico, caótico, conflituoso que estamos vivendo. O despertar da Kundalini, o despertar da consciência, é o despertar do seu ser. É um novo modo de se aproximar do outro, do mundo, da vida. É um novo modo de se aproximar da realidade que é você, em seu ser. Livre da imagem, da crença, livre dos pensamentos acerca de quem você é, acerca do que é o mundo, do que é o outro, do que é a vida. Então, ao despertar nesta consciência, o despertar desta realidade divina, que é a realidade do seu ser. Só então você pode ver, a partir desse lugar, não dentro dessa visão coletiva, cultural, social, não dentro desse princípio de identidade egóica, dentro dessa ilusão da individualidade, dentro dessa ilusão do sentido de um eu presente. E o que é o despertar da Kundalini? É a mudança nesse corpo, a partir desta energia, desta presença, que desperta em razão de um trabalho que ocorre com o autoconhecimento tendo a base. A base desse trabalho é o autoconhecimento. No autoconhecimento ocorre esse contato com a meditação. E a meditação é o esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, de todo esse conteúdo de condicionamento cultural,
Esse é o fim para essa mente egóica, para essa consciência mental. E, portanto, esse é o fim para essa ilusão da individualidade. Dessa individualidade assentada nesses padrões do ego, do mim, do eu. A verdade do seu ser não carrega sofrimento. A verdade sobre quem é você é algo livre. Livre de toda essa confusão, de toda essa contradição, de toda essa desordem, de todo esse caos, de toda essa falsa identidade desse mim, desse eu, desse ego. Então, o fim para esse condicionamento psicológico é o fim dessa ilusão do indivíduo. Há uma realidade presente, essa realidade é a realidade da consciência. O contato com isso só é possível quando você está só. Não é só isolado do mundo, do outro, da vida. É só no sentido de se auto-observar, de investigar a si mesmo, de descobrir a si mesmo, de descobrir a verdade sobre si mesma, sobre si mesmo. É necessário estar só. E você fica só quando está livre das opiniões, das crenças. Quando está livre de tudo aquilo que lhe foi ensinado a respeito da verdade, a respeito de Deus, a respeito de quem é você, a respeito do que é a vida, a respeito de quem é o outro. Estar só é descobrir isso, porque você carrega em si mesmo essa inteligência, esta ciência, esta verdade. Nós temos em nós mesmos toda a capacidade, todo esse potencial para a verdade daquilo que somos, para a sabedoria, para a visão clara da vida como ela é. Não é necessário você ler livros, não é necessário você ouvir palestras, não é necessário você tentar ouvir de alguém. Tudo que você precisa está dentro de você. Ninguém pode lhe mostrar quem é você. Ninguém pode acertadamente lhe mostrar como a mente funciona. Apenas você pode observar isso. Apenas você pode se tornar cônscio disso, ciente disso. E isso é possível quando você está só. Portanto, esse é o nosso trabalho aqui com você. Essa é a nossa proposta com você dentro desses encontros. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros também online e encontros presenciais. É uma oportunidade de estarmos juntos, trabalhando isso e realizando isso nesta vida. Ok? Valeu pelo encontro. Até a próxima. Então, quando tratamos do despertar da Kundalini, estamos tratando do despertar da consciência. O que eu quero dizer é que enquanto não houver consciência, enquanto o seu estado de existência for esse estado comum a todos,